Olá, gente boa! Estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso podcast Gotas de Sabedoria, e é muito bom estar com você nessa oportunidade. Nós já pedimos você para sentar o dedo aí no like, né? Essa é uma cobrança que nós fazemos aqui, um pedido, uma solicitação, que você dê o seu like agora, está começando, chegou, porque depois você pode esquecer, né? Mas a gente vai lembrar você, mas dê o seu like, compartilhe o seu link aí, você pode mandar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, compartilhe, né? O link do nosso podcast, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha ser nosso parceiro, também acione o sininho, porque a gente tem sempre um material novo produzido no nosso canal, das atividades da nossa igreja. Nós temos o tempo de refrigério, temos outros momentos aí que você pode usufruir do nosso canal. Então seja nosso parceiro, tá? Porque isso é importante, vai fazer com que a plataforma leve o nosso material e outras pessoas vão alcançar. Contamos com você. Precisamos aumentar o número de inscritos no nosso canal, né? Nós estamos fazendo uma campanha aí. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e seja nosso parceiro aí. Nós queremos chegar a um número maior aí. Contamos com você, né? E então nós estamos aqui, né, para trazer uma gota de sabedoria para você. Esse é o propósito. O título do nosso podcast é Gota de Sabedoria. Trazer uma palavra do coração de Deus, uma mensagem, uma palavra que venha edificar a sua vida, sua casa, sua família, né? E esse podcast ele tem o objetivo de produzir transformação, de reflexões práticas para a nossa vida, né? Que você possa, através dessas reflexões práticas, você possa também experimentar uma transformação na sua vida, né? E nessa temporada em especial nós estamos trabalhando sobre as parábolas de Jesus, né? Nós estamos trabalhando sobre as parábolas de Jesus. Essa é a nossa terceira temporada. Se você ainda não assistiu as temporadas anteriores, você pode olhar no nosso canal aí, né? E assistir e compartilhar também. E é uma alegria muito grande esse trabalho que nós fazemos para transmitir a palavra do Senhor. Nosso propósito aqui é levar ao seu coração e pedir que você também nos ajude a levar tantos outros a palavra do Senhor. E nesta oportunidade nós temos a alegria, né, e o prazer de receber aqui no nosso podcast o nosso irmão Alessandro, né? Alessandro, seja bem-vindo, né? É uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta oportunidade, nesse episódio. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz de estar aqui, né? E de poder conversar com vocês. O prazer é nosso, Alessandro, com certeza. Eu creio que vai ser um tempo muito... Olha lá, não saia não, hein? Continue aí, porque hoje eu tenho certeza que esse episódio vai marcar muito o seu coração, vai poder abençoar muito sua vida. O Alessandro tem algumas experiências tremendas para compartilhar conosco, e também nós vamos conversar sobre um assunto maravilhoso, né, que é a parábola de Jesus. Daqui a pouco a gente vai lá falar sobre o grão de mostarda, né? Essa é a parábola que nós vamos conversar hoje, do grão de mostarda. Vamos bater um papo bem legal aqui com o Alessandro, vamos distrair algumas coisas. Mas antes disso, Alessandro, fala para nós quem é Alessandro, de onde ele é. Tá aí, o pessoal está curioso, quem é esse camarada aí, tá aí, né? Qual a origem dele, né? Fala aí para nós, quem é o Alessandro? Muito bem. Eu sou natural de Penápolis, no interior de São Paulo. Olha aí, São Paulo, terra da garoa. Fica a quantos quilômetros da capital? 500 quilômetros. 500 quilômetros, já é bem interior, né? Depois cresci ali com duas irmãs, meu pai e minha mãe. Com 12 anos eu fui para a Igreja Batista. Foi até uma sugestão da minha mãe, que era católica, que minha vizinha me convidasse. Interessante. Ela era católica, né? Sim. E pediu para minha vizinha me convidar porque ela percebia assim que a missa já não despertava tanto interesse, né, num adolescente. Uhum. E ela já conhecia assim como era na Igreja Batista, né? Ela já conhecia a igreja e quem sabe lá na Igreja Batista que se interesse mais por participar e etc. Se envolver, né? Minha vizinha felizmente me chamou, né? Uma pessoa muito querida.
fui para a Igreja Batista com 12 anos e, graças a Deus, fui batizado, participei regularmente, né? E depois acabei, aos 18 anos, indo estudar teologia. Eu estudei teologia no Seminário Batista, né, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso, a nossa capital, uai. Belo Horizonte, como diz o mineiro. Foi lá no STEB, né, que ficou conhecido bastante. Hoje o STEB não é mais em Belo Horizonte, ele passou para Brasília. Mas é Batista da Lagoinha, né? Você é ligado a Batista da Lagoinha, não? Não. Não tem nenhuma ligação com a Batista da Lagoinha. O pastor Márcio Baladão estudou lá. Tá. Não é uma instituição da Lagoinha. E depois de lá, acabei no ano seguinte, né, indo para o Mackenzie para terminar o curso de teologia, para sair com a validação, etc. E depois fui estudar história em Maringá. Mas é interessante, esse início seu do seminário, você despertou em você a vocação? Como é que foi que surgiu essa sua ida para o seminário? Como é que ela se deu? Eu participava bastante na igreja, né? Nós tínhamos um grupo de adolescentes, né? Um grupo muito ativo, que tinha um grupo de louvor dos adolescentes, fazia evangelismo, né? Tinha a nossa líder, que era uma pessoa assim fantástica, né? Trabalhava com a gente, hoje já falecida. E nós temos muitas memórias boas desse tempo, né? De adolescente lá na igreja, e sempre participei, e essa minha participação fez com que o pessoal entendesse assim que eu tinha uma vocação para trabalhar, né, na igreja. Então o pastor me propôs, né, para eu ir para o seminário. Tive o apoio da igreja, né, devido à minha ampla participação lá, e fui. Meu desejo, na verdade, assim, nunca desejei um cargo de pastor. Não era meu objetivo. Eu percebia no seminário que tinha pessoas assim com essa convicção, né? Não, quero sair daqui e trabalhar. O chamado mesmo, pastoral. Na verdade, o que eu sempre tive foi uma inquietação, uma vontade de conhecer. Essa é a verdade. Né? Sempre. Como uma formação mesmo. Né? Não assim. Era uma questão existencial. Eu queria saber, queria conhecer. Sempre tive uma mente inquiridora. E no seminário, eu me dediquei em tempo integral, então foi um período assim que eu estudei. É internato, né? Isso. Sistema de internato. Eu estudei muito, muito mesmo. Era assim, de manhã, tarde, noite, estudando. Né? Era um ambiente muito rico, né? De debates, de ideias, né? De visões diferentes. Tive a oportunidade de conhecer várias igrejas, várias correntes de pensamento. Isso foi muito rico, né? Muito bom. No entanto, né, no final do meu curso, eu percebi que eu já não acreditava mais como antes, e as coisas que antes eu acreditava não faziam mais sentido. Então eu falei, olha, não tem como eu professar, eu ensinar algo que eu não sei mais. Se eu acredito nisso, né? Ou pelo menos não da forma como eu acreditava. E então eu entrei em contato com a igreja, pedi o desligamento. Eu era membro da Igreja Batista, né, da minha cidade natal. Lá em Pernambuco. Isso. E eu falei, olha, não faz mais sentido para mim. Acho que isso chocou muita gente, porque eu era uma pessoa assim, muito ativa, participava no louvor desde a adolescência. Né? Cresceu na igreja, né? Assim, dos 13. Um detalhe, né? Logo no primeiro ano que eu fui para a igreja, toda a minha família também foi, inclusive a minha avó. Olha que legal. E minha mãe dizia assim, não, eu vou para a igreja porque eu vi uma mudança muito grande, né? Na vida do Alessandro.
E então essa mudança é óbvio, né? Foi a graça de Deus sobre a minha vida. E felizmente, né, toda a minha família foi para a igreja, se entregou ao Senhor Jesus. E assim continuamos até hoje, graças a Deus. Que maravilha. No entanto, eu terminei o curso de teologia, fui para o curso de história. Assim, aí você fez a convalidação no Mackenzie. Fiz. Aí você foi para São Paulo convalidar o curso de teologia. E depois fui para Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, para cursar História. E nunca perdi o amor e a paixão por estudar sobre cristianismo, sobre religião. Então eu queria cursar história. Embora você tivesse perdido aquelas convicções, mas você não se desligava do assunto, né? Sempre amei da estudar, matéria, da disciplina, né? Amei estudar sobre antiguidade, sobre cristianismo, sobre religião, sobre entender, né, essa relação do ser humano com a religião. Né? Então eu pensei assim, bom, já que eu gosto de estudar sobre isso, eu desejo ir para uma área que isso possa ser o meu trabalho, né? Então, desejo cursar história. Eu já pensava naquela época, quero me aprofundar, quero fazer mestrado, doutorado e, se possível, quero trabalhar com isso, né, com pesquisa nessa área. E assim aconteceu. Fui para Maringá, comecei os estudos lá, desenvolvi projetos na área patrimonial, sempre relacionando a parte religiosa. E quando tive a oportunidade de ir para o mestrado, desenvolvi minhas pesquisas também relacionadas ao cristianismo, né? Pesquisei sobre controle social e religião nos escritos de Justino Marcher, né? Que é o escritor, um dos pais da igreja do século II, né? Então, estudando a patrística, as apologias, né, dele e o diálogo com Trífon, que ele escreve, e tentando entender ali o pensamento dele sobre como ele apontou primeiramente a religião cristã como um instrumento que poderia ser útil aos romanos para a organização da sociedade. Justino, resumindo aqui a tese, né? Justino é um dos primeiros a questionar as autoridades romanas, né, no sentido de, olha, por que vocês perseguem a nós que somos cristãos? Nós somos os vossos melhores ajudadores na manutenção os melhores da cidadãos, né? Nós ensinamos todo mundo a respeitar as leis, a obedecer, a fazer o que é correto, vocês vêm perseguir a gente, né? E ele vai mostrando, assim, tecendo um argumento, entre aspas, racional, de que a religião cristã seria algo benéfico, né, para a organização do império, muito mais benéfico do que as crenças pagãs, que não faziam sentido, né? E ele lembra, né, as autoridades romanas, olha, até os seus filósofos criticam a religião pagã, assim como nós criticamos, né? Os filósofos, né, tentam promover a moral, no entanto, eles não têm argumentos suficientes, né? Porque só nós temos a filosofia verdadeira, ele diz, que é a religião cristã, na perspectiva dele. Então foi muito interessante estudar sobre Justino. Nesse período, minha irmã foi para a faculdade, né? Ela frequentava a igreja batista, mas aí ela falou assim, olha, o coordenador do meu curso, ela que é da área de engenharia química, ele é da igreja presbiteriana, lá do centro. Vamos lá na igreja dele? Eu falei, não, na presbiteriana eu vou. E aí passei aí com ela assim de vez em quando. Conheci algumas pessoas lá. E aí, assim, você é da igreja? Eu falei, não sou não. Não, mas vem aí com a gente, pode vir aí ouvir a mensagem. E eu gostava de ouvir. Né? Então, assim, nesse período de faculdade, embora eu não tivesse nenhum vínculo, né? Eu não deixei de ouvir a mensagem nem de pesquisar. O que mais era um problema para mim era o seguinte, e talvez isso
faça sentido para quem estiver ouvindo, né? Passa o mesmo dilema. Uma mente inquiridora, né? É um problema para a maioria das pessoas se ver em algum momento associado a algo que parece uma mentira ou algo falso. Então, em um determinado momento, eu não queria me associar a algo que fosse uma ilusão para as pessoas. Era esse o meu medo, entende? Não saí da igreja para ir para balada, para ir para festa, para coisas desse tipo. Eu saí porque eu não queria me associar a uma crença, uma superstição ou algo que fosse uma ilusão para as pessoas. Né? Mas existe uma armadilha aí, né? E vou explicar melhor. Então, às vezes, quando a gente não quer se associar a algo que parece irracional, que parece sem sentido, que parece uma mentira, né? A gente pode acabar caindo em uma armadilha e começamos a ver a nossa vida se afastando cada vez mais, né? Da luz, daquilo que Deus tem como propósito para a vida do ser humano, né? E isso é um perigo. No entanto, eu continuei pesquisando, né, sobre o cristianismo, de vez em quando ia à igreja, ouvia mensagem, etc. Fui para o doutorado em História, também sempre pesquisando. Na mesma universidade? Não, em outro. Fui para a Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Continuei pesquisando sobre o Justino, mas agora sobre a Eucaristia e a identidade dos cristãos, né? Vou resumir aqui a tese, né? Pô, compartilha também, né? É o seguinte... Tem que publicar lá, rapaz. Verdade. Ao analisar os escritos de Justino, nós percebemos, né, que existiam vários grupos cristãos, né, meados ali do século II. Ainda não existia assim, uma estrutura uniforme da igreja, né, bem estruturada, uma hierarquia muito bem definida, como conhecemos hoje, né? Ainda eram grupos em várias regiões e esses grupos muitas vezes discordavam entre si, né? E aí eu fiz um recorte para percebermos historicamente como a celebração da Eucaristia e o modo como se celebrava a Eucaristia serviu de elemento ali definidor de fronteiras entre grupos cristãos. Por quê? Porque alguns grupos não celebravam a Eucaristia, outros, né, não criam que Jesus tivesse um corpo, né, de carne, que fosse um corpo, né, um corpo espiritual, mas não um corpo de carne. E ao celebrar a Eucaristia... Uma tendência de gnosticismo, sim, né? Exatamente, né? O movimento gnóstico nesse período ele é forte. Então os gnósticos tinham dificuldade de afirmar pela Eucaristia que era a carne de Cristo, né? Que você tem que participar do corpo de Cristo, ou seja, da carne de Cristo. É por isso que alguns textos eles substituem a palavra corpo por carne de Cristo. Por quê? Justamente porque existiam alguns grupos que falavam, não, Jesus teve um corpo, mas esse corpo era corpo espiritual, não era de carne. Então, por isso, a necessidade de afirmar que era carne, né, de Cristo. Então, vou analisar, né, delimitando bem ali, né, porque o tempo é curto, como a Eucaristia serviu para definir, né, fronteiras ali entre grupos cristãos, né? Até que essas estruturas hierárquicas da igreja fossem se consolidando no decorrer dos tempos. Aí vieram os concílios. Né? E aí vieram posteriormente, né, os concílios, etc. Foram definindo os aspectos de fé. Isso. Mas neste período aí, meados do segundo século, a gente consegue ver essas questões identitárias aí, por exemplo, na celebração da Eucaristia. Né? Posteriormente, a Eucaristia também tem relações com a identidade cristã, né? Basta ver na Reforma, inclusive,
pesquisando sobre Justino, descobri que ali no século XVI, XVII, foi uma corrida assim na Europa para tentar achar os escritos de Justino, porque o Justino fala da Eucaristia, vamos ver como é que era a Eucaristia naquela época. Justamente porque protestantes ali, católicos, tinham também essa discussão. Houve, né? Os católicos creem na transubstanciação, né? Outros é memorial. Nós, por exemplo, os reformados tendem mais como memorial. Dentro dos próprios reformados há uma divergência, porque os luteranos é a consubstanciação, né? Então, nessas três formas da Eucaristia, né? O católico romano a transubstanciação, né? Os luteranos a consubstanciação, e a linha do calvinismo, né? Da linha o memorial, né? Sim. Então, até hoje, né? A Eucaristia está relacionada aí a questões identitárias do cristianismo. Né? Muito bem, defendi a minha tese, fui trabalhar na escola pública, né, de educação básica, e lá... E isso lá no Rio Grande do Sul, não? Não, aí foi em São Paulo. São Paulo, aí você voltou para São Paulo. Você concluiu lá e voltou para São Paulo. Quando voltei para São Paulo, na minha cidade natal não tinha uma igreja presbiteriana, não tinha nenhuma, nem renovada, nem de qualquer tipo, não tinha. E aí aconteceu uma situação lá com um tio meu, que no passado ele já tinha frequentado a igreja, e olha só, eu que não frequentava nenhuma igreja, né, nem acreditava muito como antes, eu sugeri para ele, olha, volta para a igreja. Como eu sugerindo para ele voltar para a igreja. Você estava fora da igreja, estava fora da igreja, mas sugerindo. Aí ele falou, não, mas eu já fui em várias igrejas aqui, né? Não se identificou lá na cidade. Eu falei, olha, você já foi à igreja presbiteriana? Ele falou, não, mas isso aqui não tem. A igreja presbiteriana tinha a 45 quilômetros. Eu falei para ele, eu te levo lá. Vamos lá. Olha só. E fomos a um culto em Araçatuba. Chegando em Araçatuba, assistimos o culto, né? Foi uma bênção. Ele gostou do estilo, veio lá o pastor, da liturgia, de trabalho. Ele falou que se gostou ou não, nessa parte. O seu tio falou. Não falou, não. Eu gostei. Aí veio o pastor, tudo bem, eu falei, não é pra mim não, eu tô aqui só pra acompanhar ele. Eu tô fora. Ele falou assim, mas vocês são de Penápolis? Nós estamos com um trabalho de implantação de igreja lá em Penápolis. Tava o irmão, começando os trabalhos lá, vou te passar o contato. Ele me passou o contato, entrei em contato com Isaías. E aí Isaías estava se formando lá em Campinas, mas ele já estava no processo de implantação de igreja, ele já tinha trabalhado ali em Badibacite. Acho que era o pessoal do... Na época ele estava no seminário, ele fazia o trabalho. E aí ele já conheceu a gente, foi lá em casa, ficamos amigos, né? E ele falou, não, irmão, vamos lá participar da igreja. Ele falou, não, pastor, eu não posso participar, né? Eu falei, olha, eu acho que eu não creio como antes, não. Ele foi muito sábio, sabe? Ele falou, não, mas vamos lá, vou participar lá, só frequentar, né? Fica na liberdade. Ele falou assim, não posso falar nada para te convencer, mas Deus pode. Aí tá bom, e ficamos muito amigos. Então eu ia lá, ia com meu tio. Aí seu tio se firmou? Foi muito bom. Não. Então, assim, as primeiras reuniões que tiveram lá da igreja, nós é que estávamos lá com eles, antes de ser oficializada a igreja. Né? Conheci pessoas maravilhosas lá e tal. E aí, comecei a dar aula na escola pública lá. Né? E não exatamente em Penápolis, né? Ali na região. E sabe, quando a gente sai do mundo acadêmico, eu passei longos anos, né? Foram 12 anos de estudo. Né? Entre seminário, curso de história, mestrado, doutorado, de pesquisa, então foram
sempre um período assim que eu me dediquei integralmente aos estudos. E eu uma vez estava em um congresso na Argentina sobre estudos patrísticos, né? Pesquisadores do mundo inteiro pesquisando sobre patrística. Aí uma amiga falou assim: ah, mas você é cristão? É uma argentina lá, né? Que pesquisava sobre Justílio também. Eu falei: não sigo religião nenhuma. Aí ela me questionou assim: mas como é que você... Como pesquisar tanto sobre cristianismo e não se cristianizar? Aí eu falei assim: olha, acho que você tem razão, porque assim, eu vejo beleza estética no cristianismo, né? Eu amo estudar sobre cristianismo. Eu acho o cristianismo algo fantástico. O meu problema está com não querer me associar ao engano, a coisas que para mim podem representar um engano. Então faltava eu consegui compreender como a fé cristã ela é relevante, né? E de que forma ela atua, né? Ela é significativa, para que ela não represente na minha mente e para mim, né, um engano. E foi quando eu comecei a dar aula, né, para aluninhos lá do 6º ano, do 7º ano. Eu saí do doutorado para ir trabalhar com alunos, às vezes carentes, né, simples, com problemas sociais, né, com, às vezes, que estava o pai preso, né, pessoa que não tinha o que comer em casa. Fui percebendo várias situações. E situações que dentro da escola, né, você precisa lidar com aquilo ali. Como encontrar solução ou o que falar para esse aluno. E foi aí que eu percebi, né, isso, obviamente, eu estava frequentando a igreja nesse período. Né? Como eu disse, né, nunca deixei completamente de participar. Até como pesquisador, sim, você gostava muito, né? Sim, estava ali ouvindo. E aí eu falei: poxa vida, não tem filósofo nenhum que possa ajudar essas pessoas. De tudo que eu já estudei na minha vida, né, se existe alguma verdade, é que só Jesus Cristo salva, mas ninguém. Somente, né, a mensagem da cruz é capaz de oferecer uma chance para as pessoas que estão perdidas, mais nada. Né? Então, humildemente, tive que reconhecer, né, que agora tudo fazia sentido. E a partir de então, passei a ter uma experiência, né, real e verdadeira com Deus, e entendi que muitas vezes as pessoas se frustram com a religião porque talvez a forma como foi ensinado foi uma forma que causou dificuldades posteriores. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto que talvez ajude a quem está ouvindo. Né? Eu lia muitos livros assim, tipo 300 evidências de que a Bíblia tem razão, né? Provas arqueológicas de que a Arca de Noé existiu. E aí, quando você vai para o mundo acadêmico, você passa a perceber que aquilo ali não é bem daquela forma, né? Que, tipo assim, você se sente meio que enganado. Então isso pode causar uma sensação de frustração, mas existe uma alternativa, existe uma forma de você entender aquilo ali. Né? Então, no mundo contemporâneo, que é um mundo da informação, que tudo está na palma da mão, a pessoa pode consultar ali, né? Então nós vivemos em um mundo que não dá mais para ficar contando historinha e acreditando que você vai iludir as pessoas, mas mesmo a fé cristã ela se mantém atual, né? Mas nós precisamos desenvolver estratégias de comunicação que levem em consideração que nós estamos no mundo da informação, né? Para o quê? Para não trazer frustração
as pessoas, principalmente aos mais jovens. Né? Então, aqueles como você estava naquela época no campo das descobertas, dos confrontos com as filosofias, com os pensamentos, né? Exatamente. Desse mundo que você está relatando aí. Sim. Então, aí eu percebi, e minha mãe uma vez me disse uma coisa muito sábia. Minha mãe, que é uma pessoa muito simples, né, sem muita instrução, ela foi muito sábia ao dizer o seguinte, que eu disse para ela assim: mãe, mas eu não concordo com muita coisa ali que ensina, né, acho que não é assim, né, eu seria incapaz de tentar iludir alguém a acreditar em algo que não é dessa forma. Aí ela falou assim: olha, mas se você não participar, como é que eles vão saber que existe uma alternativa? Não é? Então eu falei: não, acho que ela tem razão. Não é? E felizmente, né, depois dessa experiência, que eu creio que foi Deus, né, pela sua graça, né, trazendo de volta, né, ao caminho da sua palavra. Aquilo que o Isaías disse para você, né? Eu não posso, mas... Sim, exatamente. Inclusive depois foi o Isaías que celebrou o meu casamento com a Suela, e nós somos casados já há 4 anos. É maravilha, meu irmão. Né? A pessoa é casado. E foi muito bom, né? Ter essa experiência, né? E como é que a Alessandro veio para o Mato Grosso? Como é que foi? Muito bem. Então, depois que eu comecei a dar aula lá em São Paulo, surgiu um concurso aqui no Mato Grosso e então eu falei: não, eu vou lá para o Mato Grosso. Eu que já tinha morado em Minas Gerais, morei em São Paulo, capital, em Maringá, fiz doutorado no Rio Grande do Sul, e aí decidi vir para o Mato Grosso, fui para Juína. Né? E Deus tinha uma coisa para você lá em Juína. Exatamente. E aí, na escola onde eu fui trabalhar, em Juína, foi que conheci a minha esposa, Suelen, e nos casamos. E no início do ano passado, né, eu consegui remoção para cá para acompanhá-la. Né? Que ela passou no concurso aqui. Maravilha. E aí viemos para a igreja presbiteriana Boas Novas, né? Tem sido uma bênção participar aqui com os irmãos. Que maravilha. Numa conversa que eu tive com você, você disse que teve 2 episódios, né, que foram muito marcantes para você. Você começou a relatar e você não tocou no assunto especificamente, né, mas você disse, uma foi uma aluna sua, né, se não me engano, para você falou Sim. Que diante de uma situação muito complicada, né, você se sentiu impotente, né? Sim, exatamente. E a outra é com um parente, né? Ou com um amigo, ou alguma coisa assim, né? Quando nós temos que lidar com situações, né, de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, né, isso exige que a gente tenha em mente, né, clareza de que caminho você vai mostrar para essa pessoa, né? Então, por situações em que tomei conhecimento, né, de aluna que era abusada, né, sexualmente, por parentes, né? E o que você tem de solução para aquilo? A justiça vai fazer alguma coisa, mas existencialmente tem alguma resposta? Como lidar com a dor dessa pessoa? Exatamente. Né? Quando você tem, né, filhos que não tem com quem contar, né? Tem o pai preso, fica às vezes para a rua, ninguém quer cuidar, e aí você vai falar o quê? Vai mostrar qual o caminho para esse jovem, para esse adolescente, né? Qual mecanismo vai ser usado para criar um sentido? Não tem nenhum filósofo que vai dizer qual que é o sentido, não é? Então, a gente
percebe que falta uma peça do quebra-cabeça. A vida fica vazia, sem sentido. E aí que você passa a perceber a importância, né, da fé cristã. E eu digo a importância da fé cristã e não outra, né? Não falo a importância da religião em geral, por um motivo bem simples. A fé cristã, e digo a fé em Cristo Jesus, especificamente, né? Não estou fazendo uma apologia a todas as religiões, mas estou falando diretamente da fé cristã em Cristo Jesus, tem algo que as outras religiões não têm e que não pode ser comparado, não pode ser genérico, é específico, que é justamente a mensagem da cruz, que conduz o ser humano ao arrependimento, a olhar para dentro de si, né, ter uma visão introspectiva, né, e reconhecer que existe algo maior. É óbvio que nós entendemos, né, que isso é um dom de Deus, né, mas isso torna a fé cristã única. Você vai pesquisar sobre outras religiões, assim como eu já pesquisei, e não tem outra que te conduza a esse apequenar-se, né, introspectivamente. Todos os outros, né, vão te conduzir ao engrandecimento do ser humano. Ai, você tem valor, você é grande, você é isso, né? Não, a fé cristã é a única que te conduz a se reduzir diante do Criador. E por que isso é importante? Porque senão nós vamos nos autodestruir. Por que é tão difícil organizar a sociedade? É porque cada um quer valer mais do que o outro. Exatamente. Não é? É aí que está a sabedoria. Aí que vem as discriminações, que vem tudo essa mazela. Aí é que está a sabedoria imensa da fé cristã. Oh, glória a Deus. É ensinar o ser humano a se diminuir. Né? Então foram essas coisas que, graças a Deus, né, não por mérito humano, não por estudos, etc., né, mas por... É obra do Espírito. Graça, né? É obra do Espírito. Exatamente. Que pude perceber essa coisa que é tão simples, né? Às vezes ainda hoje eu sinto vergonha, não do Evangelho, mas do que fazem em nome do Evangelho, né? Exatamente. E isso causa algum constrangimento, né? Por isso que Jesus já diz, né? Ai daquele por meio de quem vem os escândalos, né? E a gente não pode desistir do Evangelho porque existem. Exatamente. Né? Então a gente vê coisas escandalosas, mas devemos sempre nos lembrar que, olha, a cruz de Cristo, ela continua, né, sendo relevante, né, real, trazendo uma mensagem de sabedoria e de transformação do ser humano, né, de todo aquele que crê, né, para esses ela é poder de Deus, né, que transforma a cada indivíduo, né, e graças a Deus pela misericórdia dele em nos transformar. Que maravilha, né? Muito bom. Oh, que bênção, né? Eu falei para você, né, que o nosso episódio hoje, com o testemunho do Alessandro, desde que eu ouvi você, Alessandro, pela primeira vez, eu fui muito impactado, né? Assim, porque eu creio que a sua experiência, principalmente no mundo acadêmico, né? A gente tem muitos jovens que nasceram na igreja, cresceram na igreja, e ouviram muito essas histórias, né? E às vezes assim, uma mensagem, e às vezes nós como igreja também precisamos ter muita sabedoria de como a gente apresentar o Evangelho, né? Sem deixar que os nossos jovens se percam, né? Do real e do verdadeiro sentido desse Evangelho da cruz que você coloca para nós, né? Vai fazer diferença, não vai ser as filosofias, os pensamentos, as ideologias. São importantes a gente conhecer, né? É importante você conhecer, mas que o Evangelho, nada substitui o Evangelho, né? Nada substitui o Evangelho, substitui a cruz de Cristo, né? É importante. Você quiser participar da nossa escola dominical, né? Hoje o professor da nossa escola dominical de jovens, né? Da nossa igreja é o Alessandro. Você pode vir e se tornar um aluno da escola dominical. Certamente você vai estar ouvindo a pregação, o ensino, né, os estudos bem preparados, bem elaborados com a mensagem do Evangelho. Você será nosso convidado e venha participar conosco. Mas, Alessandro, vamos conversar um pouquinho sobre a parábola hoje? Você pode ler para nós a parábola de hoje?
para a gente conversar um pouquinho e trazer algumas experiências dessa parábola para nós? Muito bem. Hoje vamos refletir sobre a parábola da semente de mostarda. Essa passagem, nessa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 31. Ela também aparece em Marcos 4, né, do 30 a 32, e Lucas 13, 18 a 19. E ela também aparece no Evangelho Apócrifo de Tomé. Ah, interessante, né? Nos evangelhos sinóticos, né? Cada um com uma visão diferente, mas ela aparece e nesse de Tomé. Isso. E nos três ela tem basicamente o mesmo, nos três não, nos quatro ela tem basicamente o mesmo teor. Inclusive lá no de Tomé. Mesmo conteúdo, né? Assim, a mesma... Vamos lá. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus está contando, né, uma série de parábolas. E especificamente nessa, mas aparecem outras, ele usa parábolas para explicar, né, a semelhança com o reino de Deus. Né? Ele usa essa. É uma estratégia que Jesus usava. Ele fala, né, sobre o fermento, né? E algumas passagens aparece até o povo questionando: mestre, por que o senhor fala em parábola? A parábola, ela, embora ela fosse bastante utilizada por Jesus, ela não é uma inovação, né? Ela já era conhecida. Nós temos era um recurso, né? Temos parábolas, inclusive, no Antigo Testamento, né? Quando Natan fala com Davi, uma parábola. Exato. Né? Temos outras. Temos até um salmo que tinha uma previsão, se eu não me engano, 72, né, de que nos falaria em parábolas, tem uma previsão lá de salmos sobre parábolas. Os mestres, né, judeus contemporâneos a Jesus, a gente vê algumas tradições preservadas pela Mishnah, também usavam parábolas. A literatura grega também tem parábolas. Ilíada e Odisseia, né, tem cerca ali de 100 e poucas parábolas que aparecem. Né? Então, estamos falando de há quem diga, né, de um gênero, um mecanismo literário que faz comparações. E neste caso específico, né, e do fermento, ele está comparando com coisas que eram bem próximas do cotidiano, né? Como ir ali na horta e semear. Né? Jesus gostava muito disso, né? Exatamente. Pegar as coisas concretas. Né? Posteriormente, aqui, a mulher que pega a farinha e coloca ali o fermento. E ele está usando este recurso, então, para explicar sobre o reino do céu. Por que explicar sobre o reino do céu como uma parábola? Existia nessa época uma expectativa de que Deus enviaria um Messias para libertar o povo da opressão em que viviam. Nesse contexto, qual era a opressão? O Império Romano. A opressão do Império Romano. Aquela região ali, né, conhecida, que os romanos chamavam de Palestina, né, que era a região do antigo Israel ali, era uma província que tinha alguns privilégios especiais, porque no passado aquele povo colaborou, né, com o domínio romano ali na região. Então eles podiam manter suas tradições, podiam manter o templo, podiam manter alguns rituais, podiam manter algumas autoridades, né? Mesmo assim, esse povo se via oprimido pelo Império Romano, que tinha dificuldades de
entender as suas tradições e etc. Os impostos e tudo mais. Tinha os impostos, né, que ninguém gosta de pagar impostos. E eram pesados, né? Exatamente. E, então existia essa expectativa de Deus vai enviar um Messias, nós vamos voltar a ser um reino independente, né? E vamos sair dessa situação. Vamos ser cabeça. Exatamente. E a mensagem de Jesus, ela, em certa medida, ela é semelhante à de vários profetas que sempre vinham e advertiam o povo, né, para eles se consertarem. Mas agora vem uma mensagem, não é só de um profeta, é do próprio Messias, não é? Que vem e responder: olha, e o reino? Cadê o reino? Como vai ser o reino? Pessoas que não conseguiram reconhecer que o próprio rei estava ali, diante dos olhos dele, né? E Jesus então usa essa comparação, né, esse mecanismo da parábola, para ao mesmo tempo usar uma linguagem fácil, mas uma linguagem que permitiria que apenas pessoas específicas viessem a compreender, porque é isso mesmo que o texto diz em Lucas, né, quando ele é questionado: olha, por que você está falando de parábola? Ele falou assim: olha, porque para vocês é dado conhecer, mas para os outros não. Né? Então o ser humano, ele se comporta da seguinte maneira, né? Quando ele tem que decidir sobre no que ele vai crer, né, ele é seletivo. Ele tende a concordar apenas com o que lhe apraz, né? Apenas com o que lhe é vantajoso. As outras coisas ele duvida, ele desdenha. Então, quando Jesus propõe uma parábola, ele coloca isso diante das pessoas. Não são todos que vão compreender, né? E nós cremos, né, que aqueles, né, que Deus deseja que compreendam, esses vão ter aí o convencimento do Espírito sobre essa verdade que está sendo comunicada, né? Então, quando uma semente minúscula, uma semente do grão de mostarda, é lançada na terra, ela parece insignificante, mas depois ela começa a crescer, e ela vai crescendo, e de repente ela se torna a maior de todas aquelas hortaliças ali. Para vocês aí que gostam de questões inquietantes, existem vários estudos, inclusive um deles é a questão do grão de mostarda, né? Porque aparece aqui a expressão, né, a menor das sementes, né? De fato, a semente da mostarda não é a menor de todas as plantas, tá? Mas é pequena. É pequena. Então, para quem quiser aprofundar nas questões, existem inúmeros artigos, né, que especulam sobre isso. Eu vou me ater aqui simplesmente a pegar o sentido básico aqui de que ela representa algo pequeno que cresce e vai crescendo, crescendo, e é possível até, né, que depois de grande, essa planta, né, tenha ninhos de pássaros, né, ali. O reino de Deus, segundo Jesus, iria começar como algo que parecia insignificante. É interessante, né? Mas iria crescer. Assim, até contraditória com a cultura que a gente vive, né? Veja bem, a mensagem de Jesus naquele não era só no tempo de Jesus hoje, assim, momento, né? Jesus está mostrando assim que o reino de Deus tem que começar uma transformação interior, né? Ou seja, o que é reino? É domínio, né? É onde você tem um rei que governa. E Jesus, na sua mensagem, ele mostra que o governo de Deus deve começar pelo governo sobre as nossas vidas, né? Na transformação do nosso interior. Então, olha, o exterior, o domínio do Império Romano, tudo isso daí era no segundo plano. Primeira transformação, primeiro governo de Deus deve ser sobre a nossa vida. Porque a partir do momento que você tem pessoas transformadas,
aí a sociedade, o exterior passa a ser transformado. Fica um alerta aqui, né? Às vezes as pessoas do mundo de hoje, né, imaginam assim, se tivermos um presidente da igreja tal, o Brasil vai melhorar. Se né? Não, vai melhorar, a sociedade vai ser transformada se tivermos pessoas transformadas. E essa transformação, ela começa pequenininha, com pequenas mudanças, né? O que nós precisamos focar é em anunciar, né? Jesus comissiona, né, discípulos para irem anunciar a mensagem. Inclusive aqui nesse contexto, nessa região, né, o Evangelho diz que eles passaram ali alguns dias anunciando, né, a mensagem na Galileia. Então existia o trabalho de anunciar, trabalho que nós temos hoje, de anunciar. Mas o reino vai ser grande, vai ser isso, aquilo? Ele vai como uma sementinha germinando. A nossa missão é ir lá e plantar. E aí Deus vai com o seu Espírito trabalhando, e vai crescendo, né? E vai expandindo. Alessandro, acho que é um dos grandes problemas, inclusive foi isso que trouxe dificuldade para os contemporâneos de Jesus compreender, e também não deixa de ser para nós hoje a realidade, porque a gente vai olhando assim a história, a gente percebe que coisas são bem semelhantes hoje, né? Porque o pensamento quando se fala o reino, quando se falava do reino, a mentalidade era de um reino material, né? Era de um reino, como você colocou, de um rei, de um reino temporal, né? De um reino, e Jesus estava falando exatamente de um reino que, e ele vai dizer isso bem claro, né? Assim, o meu reino não é desse mundo, né? Então a gente, essa semente que ela é plantada, essa semente é uma semente que germina e vai transformar, e vai sendo construída, não numa perspectiva apenas material, né? Apenas temporal, né? Eu creio que o reino pode estabelecer. Nós temos ao longo da história, você é um historiador, você sabe disso, experiências de como sociedades foram transformadas, impactadas inclusive pelo próprio Evangelho, né? Você conhece assim, mas a ação é uma ação espiritual mais do que uma ação temporal, material e temporal. Tem fundamento isso ou não? Vamos lá. É por isso que eu sou professor de história, né? Então, em história, a nossa função é lembrar aquilo que as pessoas às vezes querem esquecer. E a história é muito importante, né? Sim. Um povo sem história. Então, toda a nossa cultura ocidental, ela é influenciada profundamente pelo cristianismo. Nós vemos aqui nessa passagem, né, que essa planta, né, ela vai crescendo, 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 a ponto de chegar em pássaros e criarem ninhos. Essa imagem de pássaros que criam ninhos em um arbusto, né, é uma imagem que aparece lá em Daniel, tem uma passagem em Ezequiel 17, que também fala algo semelhante, né? Então, existem alguns intérpretes, como John MacArthur, por exemplo, que faz seus comentários sobre as parábolas, ou no seu livro sobre as parábolas, ele fala assim, olha, existe a possibilidade de interpretar isso, né, como aqueles que estão de fora, né, os gentios, que vêm e se beneficiam também da expansão do reino. Muito bem. Que é muito lindo isso, né? É lindo. Na parábola seguinte, né, Jesus vai falar sobre o fermento, né, a mulher que vem, toma 3 medidas de farinha, coloca o fermento, e uma porçãozinha de fermento é capaz de aumentar, de fazer amassecer toda a massa. Existe a possibilidade, né, de Jesus estar fazendo um alerta também sobre o crescimento do reino de Deus. Não estou sendo categórico afirmando, só estou dizendo que existe a possibilidade de ser um alerta sobre o crescimento que a gente viu na história da humanidade, né? Uma igreja que começa ali pequenininha, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas de repente,
de arbusto, passa a de fato ser uma árvore, e de repente vem outras que se beneficiam dessa estrutura, mas que não tem nada a ver com a semente originária, que são os pássaros que fazem ninhos. E aí esses pássaros e esses ninhos seriam algo negativo nesse aspecto. Né? E aí a gente que é uma boa interpretação, né? A gente interessante. Viu, ao longo da história, né, que a coisa começa, vai florescendo, né? Vai ficando bonita a planta, mas depois acaba se tornando algo que ninguém lembra mais da semente originária, pequenininha, simples e humilde, que foi plantada lá no início. Né? E precisamos trazer isso, né, à memória. Precisamos lembrar sempre do fundamento. Né? Mesma coisa na passagem do fermento. O fermento, né, se pegar todas as passagens bíblicas, eles são sempre relacionados simbolicamente a pecado, a algo ruim. Né? Então, existe a possibilidade, né? Você entender assim, olha, o reino de Deus vai crescer, vai ficar parecendo bonito, mas de repente esse crescimento, né, pode fugir da sua essência. Então, fica aqui só a reflexão aqui também que, né, no reino de Deus também é preciso sempre olhar o fundamento, né, para aquilo que foi originário, porque às vezes a coisa vai crescendo e acaba se distanciando do seu fundamento. Né? Hoje, e aí é que eu volto a falar, precisamos lembrar de que o reino de Deus, ele tem que ser o domínio de Deus no nosso interior, na nossa vida. Né? É esse aspecto que eu estou colocando, que eu estava questionando aqui, levantando, essa questão da gente colocar esse reino numa dimensão temporal e material. Não desconsiderando isso que você colocou, que o reino ele influencia, o reino que está dentro, ele vai, inclusive pessoas vão se beneficiar e podem, nessa linha que você colocou, beneficiando, até utilizando, deixando a essência, mas, né, e aí aqueles que exploram o cristianismo e constroem seus impérios em cima do cristianismo, né, e não tem mais nada com a essência do reino em si. Daquela semente que está no interior, não é isso? Então, assim, por quê? Porque perde a visão do reino da eternidade, porque o que Jesus estava falando ali era do reino da eternidade, daquele reino que nós estaremos vivendo na eternidade, né? E aí, infelizmente, né, essas coisas escandalosas que acabam acontecendo, né, em nome do reino, elas acabam servindo de pedra de tropeço para muitas pessoas. Talvez, né, para vocês que estão ouvindo aí, né, já tenham se deparado com isso. Mas o que eu quero dizer é que não podemos, né, nos embaraçar por causa dessas coisas, né? Porque a mensagem de Cristo, né, de que nós todos os dias, né, possamos orar a Deus que venha a nós o seu reino, ou seja, que venha a nós o domínio dele sobre as nossas vidas, o controle dele sobre as nossas vidas. E aí, cada um de nós, né, seremos um fermentinho, a sementinha. Semear, né, a sementinha, né, fazendo crescer ali o reino. Outras pessoas vão ouvir a mensagem, vão começar a florescer, a crescer, a germinar, e vão dar mais sementes, vão semear também. E aí nós cremos, né, que o mundo vai sendo transformado. Historicamente, aconteceu uma transformação da sociedade, né? E até pessoas que não tinham nada a ver com o cristianismo foram beneficiados, né? Como eu disse, boa parte das nossas instituições, elas são influenciadas pelo cristianismo. Uma vez, eu lembro de um artigo que saiu numa revista muito conhecida no Brasil, que era assim: somos todos cristãos. E aí ele explicando assim, ó, independente da sua crença, né, a forma como a nossa sociedade é organizada, ela tem influência cristã. Hoje nós vemos instituições de caridade, né, de pensar no próximo, no amparo ao próximo, na velhice, etc. Esse estado do bem-estar social começou com a igreja, criando um mecanismo para atender os necessitados, coisa que não existia, né? Existiam instituições para cuidar do necessitado no Império Romano? Não. Em sociedades anteriores também não. Como que isso surgiu? Surgiu com a igreja fazendo o seu trabalho relevante de amor ao próximo, de cuidado com o outro.
né? Então, estudar a história também é trazer a memória, né, de que foram essas sementes do amor e do reino, né, que fizeram com que nós construíssemos instituições relevantes, sólidas. Aí no mundo contemporâneo as pessoas tentam apagar isso, né? Tentam ridicularizar a mensagem cristã, tentam, né, colocar a fé cristã como algo irracional, como algo que deve ser colocado em segundo plano. Ora, por quê? Sendo que todas as coisas boas da nossa sociedade foram construídas graças, né, à influência cristã. Né? E nós precisamos, né, de que a igreja cristã continue. Né? Isso aí, Alessandro. É bom a gente conversar sobre esta parábola maravilhosa, né? Nós estamos chegando ao final do nosso podcast e sempre que o visitante vem aqui, né, aquele que nós convidamos, o convidado, ele traz uma palavra para os nossos, aqueles que estão nos assistindo. Você deixa uma palavra aí para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, né? Ok. Como, né, podemos refletir, né, pensar um pouco sobre essa parábola de Jesus, né? O reino de Deus, ele começa, né, pequenininho, com aquela sementinha no nosso coração, né, que vai germinar, vai produzir frutos, né, que serão refletidos na nossa maneira de viver, né, refletindo obediência à palavra de Deus. Ele pode começar discreto, né? De repente, algumas pessoas podem pensar, né, que, olha, onde está o reino, né? O reino de Deus deve estar dentro de nós, né? Quando nos submetemos à palavra de Deus em obediência, meditamos nela, procuramos anunciar ao outro. E nesse movimento, né, de comunicar a palavra do outro, né, ele vai crescendo, vai se multiplicando, né, e desejamos que o reino de Deus se estabeleça, né, entre nós, que cresça, que se multiplique, que mais e mais pessoas sejam transformadas, não é? E pode ser silencioso, discreto, mas o importante é que cada vez mais pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, né, pela mensagem da cruz de Cristo, né, e que isso seja refletido em vidas transformadas, em pessoas, né, com o coração quebrantado, arrependido, né, diante da cruz de Cristo, com compromisso, né, e obediência à palavra de Deus, né. Desejo, né, que todos os nossos ouvintes, né, sejam edificados, abençoados, né, pela palavra de Deus, né, e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, né? E que essa sementinha, esse fermento, né, possa influenciar a vida, né? Começar em mim. Né? Lá a gente influenciar no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, né? Quando nós vivemos os valores do reino, nós vamos influenciando, né? Muito bom. Não deixe de dar o seu like, né? Nós estamos encerrando o nosso podcast, nosso episódio de hoje. Dê o seu like, compartilhe, né, para que outros possam ter acesso a esse material tão precioso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Contamos com sua parceria. Meu irmão, nós sempre que trazemos um convidado aqui, a gente dá um presentinho, uma lembrança, né? E queremos trazer para você aqui essa lembrancinha aí. Muito obrigado. Pode mostrar aí o pessoal, né? Aí, ó, é uma canequinha para você tomar um cafezinho, um chazinho, né, do nosso podcast, né? E só, muito bom, uma gratidão nossa pela sua participação. Esperamos que você volte mais vezes, tá bom? Obrigado, foi um prazer. Isso. Deus abençoe e até o próximo episódio.